importância das universidades públicas, das pesquisas, dos institutos Butantan e Fiocruz, ambos públicos. Mostrou a importância das escolas públicas, da segurança pública, da assistência pública. Como é que podem dizer que reforma administrativa é custo Brasil? Se o custo do serviço público lá fora é muito maior do que aqui? O número de servidores públicos comparado à população lá fora, em vários países, é muito maior do que aqui. Então, o custo Brasil não está no custo de servidores, mas a toda fumaça de crise, né? Sempre vem as contra-reformas, como vieram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as privatizações, a PEC do teto, a emenda 95, tudo com a desculpa de crise. E agora estão usando a saída da Ford para empurrar a PEC 32, o que não tem nada a ver, porque não é aí que está o custo Brasil. Então, o custo Brasil está na carga pesada dos tributos que incidem sobre o consumo. E onde mais está o custo Brasil? Num ponto que não estão falando. O custo dos juros. Os juros de mercado no Brasil são os juros mais elevados do planeta. E aí, eu pergunto para vocês, por que o juro aqui no Brasil é tão elevado? E o que o juro alto tem a ver com a saída da Ford? E mais, o que a saída da Ford tem a ver com o projeto de lei 3877 da Bolsa Banqueiro? É essa ligação que vocês só vão ver aqui na Auditoria Cidadã. Então, vamos lá. Primeiro, por que o juro é tão elevado aqui no Brasil? A culpa, gente, é do próprio Banco Central. O juro de mercado aqui no Brasil é elevado porque o Banco Central remunera toda a disponibilidade que os bancos possuem, nosso dinheiro que está lá, para ser emprestado, deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Meu dinheiro, dinheiro de vocês, de todas as pessoas que têm conta bancária, de todas as empresas, de todos os órgãos públicos, esse dinheiro deveria retornar para a sociedade a juro baixo, como no mundo quase todo. E por que aqui no Brasil isso não acontece? O Banco Central aceita que os bancos depositem essa sobra de caixa e remunera, paga juros para os bancos diariamente, às nossas custas, às custas do orçamento federal. O dinheiro que vai para remunerar a sobra de caixa dos bancos, o dinheiro que eles não emprestam, sai do orçamento federal. É dinheiro que deveria chegar na saúde, para não deixar faltar oxigênio, né, gente? Que vergonha nós passamos essa semana. Pessoas morrendo asfixiadas dentro de um hospital porque faltou oxigênio. É revoltante. Numa das maiores economias do planeta. Como assim? Mas não falta para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, o que os bancos vão preferir?
correr risco de emprestar para as pessoas que querem, por exemplo, comprar um carro novo, ou deixar lá no Banco Central rendendo juros diariamente com a segurança dos cofres públicos. É claro, os bancos têm preferido a remuneração diária, eles não perdem um minuto. Não perdem todo aquele tempo de aprovação de ficha, de risco, análise de risco, etc. Não, eles não querem perder tempo com isso. Aí já jogam direto a taxa de juros lá nas alturas, a maior do planeta. Enquanto isso, eles estão ganhando a remuneração diária paga pelo Banco Central às nossas custas. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas têm dinheiro para comprar um carro à vista? Quantas? Mesmo que seja um carro simples. O mais simples de todos. Quem tem? Ainda que tenha um outro carro antigo. Quem tem 30, 40, 50 mil reais para dar à vista para comprar um carro? As pessoas precisam de crédito. E aí vem o maior custo Brasil, que são os juros altos. E isso vocês não vão ver o mercado falar. Vocês não vão ver a grande mídia falar. Do juro alto que impede que as pessoas adquiram bens, que realizem seus sonhos. O juro aqui no Brasil é proibitivo. Quem embarca dificilmente sai dessa ciranda. E aí, de quem é a culpa do juro alto? Do Banco Central, que remunera. Os argumentos usados por quem defende juro alto, gente, não se sustentam. Os próprios dados oficiais desmontam a argumentação dessas pessoas. Por exemplo, dizem que o juro é alto no Brasil porque o brasileiro não faz poupança. Vocês que acompanham a Auditoria Cidadã, devem ter visto várias vezes nós mencionamos, fizemos posts do volume da Bolsa Banqueiro, que é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, nós chamamos de Bolsa Banqueiro. Quando a crise foi fabricada, a partir de 2014, o volume dessas operações foi aumentando, até chegar em 1 trilhão e nunca mais baixou daí. Continua aumentando. Veio a pandemia. Vocês se lembram que o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos dia 23 de março? No primeiro dia da pandemia? Pois bem, esse dinheiro era para ter sido destinado para as empresas a juro baixo, para as pessoas, para as famílias. Mas o que os bancos preferiram? Preferiram a remuneração diária do Banco Central e deixar as empresas quebrarem. Só no primeiro mês, 600 mil pequenas e médias empresas quebraram, fecharam as portas por falta de crédito, aumentando muito mais a crise da pandemia. Então, a crise que nós estamos enfrentando está sendo muito mais grave do que deveria, por culpa do Banco Central. Porque ele liberou o dinheiro para os bancos e não cobrou, não exigiu que os bancos emprestassem para a sociedade a juro baixo. E ainda aceitou que os bancos depositassem a sua sobra. O volume da Bolsa Banqueiro chegou a 1 trilhão e 700 bilhões de reais em setembro. Então, o que são esse 1 trilhão e 700 bilhões de reais? É poupança do povo brasileiro. É poupança que está depositada nos bancos
e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo. E só que está aí, rendendo juros somente para os bancos junto ao Banco Central. Então, não me venham falar que brasileiro não faz poupança. Faz sim. Só que a poupança do povo brasileiro, que fica lá no banco, em vez de retornar através de investimentos para a sociedade, vai para financiar a Bolsa Banqueira. E a poupança da classe trabalhadora, que está lá no BNDES, em vez de voltar em investimentos geradores de emprego, renda, fortalecendo o nosso patrimônio nacional, está fazendo o quê? Está financiando privatizações, está financiando o desmonte do patrimônio nacional. Então está tudo errado. É aí que está o custo Brasil. Dizem ainda que os juros são altos por causa da inadimplência. É o contrário. Aqui no Brasil acontece inadimplência porque o juro é extorsivo. As pessoas não dão conta de pagar, as empresas não dão conta de pagar, quebram. E o juro é extorsivo por causa da remuneração que o Banco Central dá de presente. Se o Banco Central não remunerasse, os bancos seriam obrigados a baixar o juro e ia diminuir a inadimplência absurdamente. Dizem que o juro alto serve para controlar a inflação, contradizendo estudos publicados pelo próprio Banco Central, segundo o qual o tipo de inflação que existe no Brasil decorre do aumento exagerado dos preços monitorados. Quais são os preços monitorados? Combustíveis, gás de cozinha, planos de saúde, energia elétrica, telefonia, água, tarifas bancárias, todos esses preços monitorados pelo governo, mas que, na verdade, quem manda é o mercado, sobem à vontade do mercado, é que produzem inflação aqui no Brasil, além do preço de alimentos. Por quê? Política agrícola errada que privilegia o agronegócio de exportação, destruidor da natureza, em vez de priorizar a agricultura familiar que coloca comida nas nossas mesas. Então, a inflação vem do aumento do preço de alimentos por política agrícola e agrária erradas, vem do aumento exagerado dos preços monitorados, que não são controlados como deveriam pelo governo. E aí falam que tem que subir juro para segurar os preços. Ora, ninguém aqui é idiota. Aumentar juro faz o preço aumentar mais ainda, porque é outro custo a ser computado nos preços dos produtos. Olha aí a questão dos carros, por exemplo, que é o tema dessa live. Então, por último, ainda dizem que se o juro baixar no Brasil, o capital foge. Olha aí a mentira. Olha o capital fugindo do Brasil. Olha a Ford saindo do Brasil. E no mesmo dia anunciando investimentos na Argentina, onde o juro é mais baixo do que aqui, bem mais baixo, e onde agora já tem até tributação de grandes fortunas. O dinheiro foge do Brasil, o capital foge do Brasil, porque não tem controle nenhum, não tem regra nenhuma. Entra a hora que quer, sai a hora que quer, remessa para o exterior é isenta. E o tempo todo a questão do câmbio, né? Que é outro problema de responsabilidade do Banco Central. Que essa variação absurda do câmbio afeta o setor produtivo e traz mais prejuízos para o país, com a farra dos contratos de swap cambial que o Banco Central faz. Então, não se justifica essas alegações de quem quer manter juro alto no Brasil. É o juro que amarra a economia brasileira. Nós temos que iniciar uma grande campanha, estamos fazendo isso, dentro da campanha é hora de virar o jogo, para reduzir o juro no Brasil. E para reduzir o juro no Brasil,
O Banco Central tem que parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, em vez de legalizá-la, como quer o vergonhoso projeto de lei 3877 de 2020, que foi aprovado no Senado na calada da noite e que agora está na Câmara dos Deputados. Nós precisamos muito de todos vocês que acompanham a Auditoria Cidadã para reforçar essa campanha pela redução dos juros, e para reduzir o juro, tem que barrar o projeto de lei 3877 de 2020 e obrigar o Banco Central a parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso tem que ser interrompido, não legalizado como querem. Tá? Os juros paralisam o Brasil. Todo mundo perde. As empresas não conseguem investir porque não tem crédito para investir, não conseguem vender porque as pessoas não têm crédito para comprar os produtos. E o Estado também perde, porque não arrecada. Porque com a queda do setor produtivo, o Estado arrecada menos. Com a queda do comércio, o Estado arrecada menos. Todo mundo perde. Só os bancos ganham com juro alto. Tá? São eles que estão mandando no Brasil. Não é? A relação dessa bolsa banqueiro, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que foi a principal operação responsável pela fabricação da crise desde 2014 e aprofundamento da crise agora na pandemia. Essa operação, gente, é que está por trás da saída da Ford. O Banco Central acabou de divulgar, saiu no Valor Econômico semana passada, uma tabela de dados do Banco Central referente à remessa de lucros do setor automotivo para o exterior. Como que foi o comportamento dos dados? De 2006 a 2013, a média de remessa de lucros para o exterior, deixa eu pegar a matéria aqui para eu ler direitinho o número para vocês. Eles colocam lá uma tabela, né, por ano, quanto que o setor automotivo enviava todo ano ao exterior. Pois bem, de 2006 até 2013, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, o total enviado pelas montadoras de veículos do Brasil para o exterior foi quase 30 bilhões de dólares. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 8 anos, as empresas montadoras instaladas no Brasil enviaram 29,9, 30, arredondamos para 30 bilhões de dólares para o exterior. Isso dá uma média de 3 bilhões e 700 milhões de dólares por ano. Só em 2010 enviaram 6 bilhões de dólares para o exterior. O que aconteceu a partir de 2014? No ano de 2014, aquela média, que era praticamente 3 bilhões e 700 por ano, caiu para 800 milhões em 2014. Em 2015, quase zerou, 148 milhões. Em 2016, menos ainda, 114 milhões de dólares. Então, as montadoras estavam acostumadas a mandar, em média, 3 bilhões e 700 milhões, de repente,
2014, 819 milhões, depois 148, 114, 2017, 137, depois aumentou um pouquinho, 2018, 327, 2019, deu uma melhoradinha para 570, 2020 já despencou de novo. Essa relação, gente, ela coincide com a crise fabricada. Por que a gente fala que a crise foi fabricada? Porque não tem motivo nenhum para essa crise em 2014. O Brasil vinha muito bem. Em 2013, o Banco Central começou a aumentar a taxa de juro sem justificativa técnica, jurídica, política ou econômica. Simplesmente começou a aumentar a taxa de juro até chegar em 14,25% a taxa básica. Insustentável. E junto com isso, gerou escassez de moeda na economia. A Bolsa Banqueiro atingiu o volume de 1 trilhão. Pronto. Junto com isso, prejuízo de swap cambial. De setembro de 2014 a setembro de 2015, 207 bilhões de resultados negativos para o Banco Central. Sangria. Roubo de recurso. Para os privilegiados sigilosos que têm acesso a esses contratos do swap cambial. Então, a crise foi nitidamente fabricada por essa política monetária suicida, que afetou principalmente as pequenas e médias, mas milhares de empresas quebraram. O desemprego em 2015 bateu recorde, mas o lucro dos bancos também. Enquanto o PIB caiu 7% em 2015, 2016, o lucro dos bancos bateu o maior recorde. Como é que pode uma coisa dessa? Porque esses mecanismos de política monetária do Banco Central arrebentam com a economia produtiva, arrebentam com as contas públicas, porque o prejuízo do swap é pago pelo Tesouro, através do Banco Central. A remuneração da sobra de caixa dos bancos é paga pelo Tesouro, através do Banco Central. Essa farra toda é paga por nós. E as empresas não dão conta, porque o juro, com a taxa básica em 14,25, o juro de mercado foi parar em 200%. Cartão de crédito chegou a 400% naquela época. Então, toda a economia sentiu, quebrou, retraiu, e isso está diretamente ligado com a saída da Ford. Se vocês olharem esse gráfico dos dados publicados pelo Banco Central, na hora que eu começar a responder as perguntas aqui, eu vou mandar para o... ver se o Vinícius consegue colocar na tela esse gráfico, ver se o pessoal da Auditoria Cidadã consegue enviar para ele. É a notícia que está saiu no Valor Econômico. Então, gente, vocês acompanharam o raciocínio? A saída da Ford está diretamente ligada a essa queda nas vendas, que, aliás, foi o que a empresa falou, né? A empresa falou publicamente que a saída dela está relacionada à queda nas vendas, e essa queda nas vendas está refletida aqui nesse gráfico de remessa para o exterior. Essa queda nas vendas acontece exatamente a partir de 2014, que entra num patamar crítico, data que coincide com a crise fabricada, com a queda do PIB. Em 2014, o PIB brasileiro ficou praticamente zerado. Estagnou. Em 2015 e 2016, caiu 7%. E a partir daí, praticamente estagnado. E agora, com a pandemia, queda. E a pandemia está sendo muito mais grave do que deveria, em termos econômicos. Por quê?
o dinheiro que o Banco Central liberou para os bancos, se os bancos tivessem emprestado para as empresas a juro baixo, como o resto do mundo inteiro fez, muita empresa não teria quebrado. Muita gente não teria perdido o emprego. E isso teria reflexos muito melhores para a economia e para todo o país. Então, essa operação, ela produziu a crise de 2014, foi a principal responsável, vem sendo a responsável por essa inanição da economia brasileira e agora na pandemia pelo agravamento da crise, em plena pandemia, tá? Eu vou ver se o nosso pessoal consegue pedir o Daniel já conseguiu aqui a tabela. Vê se o Vinícius consegue colocar na tela aqui para o nosso pessoal, tá? Porque aí eles vão ver essa tabela, dados do Banco Central, eles vão ver e vão fazer a relação do que a gente está falando aqui com essa crise fabricada desde 2014. Eu vou passar agora a responder as perguntas, gente, porque isso tem que ficar muito claro para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, tá? Vamos lá. A Andressa Dantas fala que esse tema é amplamente discutido num dos livros de um falecido companheiro de guerra, o professor Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento sobre as Multinacionais. Sim, professor Adriano Benayon, nosso saudoso amigo, grande professor, ele realmente abordava muito essa questão das multinacionais, né? Que as multinacionais têm, aliás, elas têm muitos privilégios, né? Que ele denunciava, e com razão, porque, em geral, quando chegam, ganham terrenos, ganham incentivos fiscais, isenções durante anos e anos, ganham vários benefícios, lucram, enviam o lucro para o exterior e não querem passar por esses momentos de crise, não é? Querem que continue sempre aumentando cada vez mais os lucros, não é? E então é isso. Eu agradeço pela lembrança, viu? Tenho certeza que onde ele está, Adriano Benayon está nos inspirando e nos ajudando. O José Gomes Mendes fala que a Ford tem banco. E se tiver, com a aprovação do projeto 3877, iria se beneficiar. Com certeza. Por isso é que eles, quando falam do custo Brasil, eles não mencionam os juros. Mas a gente tem que mencionar. Porque aí é por causa do juro que eles estão vendendo menos. Por que eles não falam que é por causa dos juros? Porque eles querem falar da reforma administrativa. Eles querem falar de outras coisas que desmontam o Estado brasileiro. Então, nós temos obrigação de colocar o problema aí. Por quê? A empresa saiu do Brasil porque está vendendo menos. E por que ela está vendendo menos? Por causa da crise fabricada. Como é que as pessoas, a grande parte da população desempregada desde 2014, com a crise fabricada, e juro de mercado mais elevado do planeta, e tributação sobre o consumo. O carro aqui no Brasil é um dos carros mais... é onde o preço do carro sai também mais caro. Quer dizer, essa combinação é extremamente perversa. Para quem? Para a empresa que vende menos e lucra menos. Agora, é muito mais perversa para a população.
Porque para ela ter acesso aos bens de consumo, ela tem que pagar muito mais, porque ela paga um imposto sobre consumo elevadíssimo. A montadora lá, a Ford, só repassava o imposto. Não é ela que arca com o imposto, não. É o contribuinte que compra. Então, nós temos que falar desse custo. O custo do Brasil está aqui, ó, está no juro. Não está na reforma administrativa, não. Tá? E aí o próprio José Gomes fala, e a emenda constitucional 106 também não traria benefício para a empresa? Olha, a emenda constitucional 106 vai trazer benefício para os bancos. Na própria aprovação da emenda 106, o Rodrigo Maia deixou a presidência, deixou a cadeira da presidência, foi para o microfone lá do discurso dos parlamentares para dizer: eu quero deixar claro que essa emenda corresponde à compra de papéis que estão em poder do mercado financeiro, não das empresas, não são papéis emitidos pelas empresas. São papéis em poder do mercado financeiro. E são papéis podres, né? Papéis podres. Esse tema, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar para quem está aqui nos acompanhando. Infelizmente, foi aprovado, né? Está lá no artigo 7º da emenda constitucional 106, mas, na pressa de aprovar, o texto aprovado na Câmara ficou diferente do texto que havia sido aprovado no Senado, e tem uma ação de inconstitucionalidade no Supremo sobre isso. Vocês podem acessar na página da Auditoria Cidadã, ADI 6417. Tem lá o texto da ação de inconstitucionalidade, tem inclusive o pedido da Auditoria Cidadã para ser amiga da Corte. Que, aliás, o Banco Central, o Supremo Tribunal Federal, ainda não analisou o nosso pedido. A Gisela Colares, grata economista, Gisela Colares, colabora sempre com a Auditoria Cidadã. Excelente perspectiva, análise sistêmica da questão. Isso, Gisela, como a sua brilhante tese de doutorado, né? Uma análise sistêmica, porque não adianta, a gente não pode ficar analisando as coisas assim, de viseira, não, né? Nós temos que enxergar o jogo inteiro. Muito grata. O Jesus Oliveira, a Globo defendendo subliminarmente a reforma tributária do governo, falando em relação à ida da Ford, mentindo sobre o custo Brasil, querem massacrar mais ainda os trabalhadores e consumidores. Sim, Jesus, por isso que hoje eu me espantei quando eu vi um dos comentaristas lá da Globo News defendendo servidores de Estado, quando ele comentou a decisão da Anvisa, tá? Então, assim, a pandemia está escancarando de tal forma que até a Globo, concordo com você que faz isso aqui, né? Defende uma reforma tributária que vai tornar o modelo mais regressivo ainda. Não é a reforma tributária que nós queremos que a Globo defende. Ela defende a reforma tributária mais regressiva ainda. Enquanto a gente está defendendo é a que tributa lucros distribuídos aos sócios, tributa remessas ao exterior, não é? Fortunas. Eles defendem outra reforma. O Orixá Carniel fala: taxar mais dividendos, grandes fortunas, terras progressivamente. Taxar igrejas, diminuir impostos dos produtos essenciais e isentar os miseráveis. É isso aí. Isso tudo está mencionado no bojo desse estudo que eu comentei da Anfip e da Fenafisco. Vocês podem entrar no site dessas duas instituições
que vocês vão ver esse estudo da reforma tributária solidária e também no site da Auditoria Cidadã, a reforma tributária que queremos. Tá? O Sebastião Oliveira, a Globo quer o Estado só para ela, sem funcionários públicos. Pois é, Sebastião, é verdade. Esse comentário de hoje deve ter sido uma exceção, né? O Carneiro Júnior, Maria Lúcia e todos aqui, boa noite. E sobre as isenções fiscais que a Ford recebeu durante várias décadas, como fica isso depois dessa decisão de sair do Brasil? Pois é, o Carneiro Júnior, a sua pergunta é muito importante, por quê? O Brasil dá isenções e incentivos fiscais sem pedir contrapartida nenhuma. Já no início da crise fabricada, a partir de 2014, essa queda nas vendas aí da Ford e das outras montadoras que eu citei, isso aí afetou não só esse setor, todos os setores foram afetados, tá? Toda a economia definhou. Em 2015 e 2016, o PIB encolheu cerca de 7%. O que aconteceu naquela época? Ainda no governo Dilma, em vez de enfrentar a fonte do problema, que era a bolsa banqueiro, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que estava trazendo esse desarranjo todo para a economia, em vez de enfrentar esse problema, o que ela fez? Deu mais incentivo fiscal ainda. Isentou, deu mais isenções ainda para esse setor automobilístico e vários outros setores da indústria. Qual a contrapartida? Sequer exigiram a manutenção dos empregos. Por quê? O desemprego foi aumentando na época. Então, o problema do Brasil ainda é esse, porque nós não podemos ser radicalmente contra todo e qualquer incentivo fiscal. O incentivo fiscal pode ser, veja bem, algo extremamente importante para levar uma indústria, alavancar o desenvolvimento, gerar emprego, não é? Ao levar a indústria para determinado lugar, vai obrigar a abrir estradas ou melhorar as que já existem, vai incentivar ali a melhoria da região em termos de ter mais vagas nas escolas, etc, etc. Então, isso tudo deveria ser assim, né? Isso tudo deveria estimular o desenvolvimento. Mas, então, o incentivo fiscal, ele pode possibilitar isso. Agora, como é que é no Brasil? O incentivo fiscal é dado sem uma cobrança de contrapartida. Na hora de sair, tinha que cobrar, né? Então, devolve tudo que recebeu. Ou então, fique aí. Fique aí, enfrente o tempo de crise, faça investimentos. Por que ela fez investimentos na Argentina e não fez aqui? Porque aqui ela não está conseguindo vender. Com essa tributação sobre o consumo e com esse juro extorsivo aqui do Brasil, é aí que está o problema. E se nós não apontarmos isso, eu vi hoje uma outra notícia, saiu no jornal Globo, multinacionais desistem do país. Crise e custo Brasil fazem a indústria cair ao menor nível em mais de 70 anos. Olha a que ponto estamos chegando aqui no Brasil. E o que é um país sem indústria? Nos reduzem ao agronegócio e à mineração. Atividades primárias, atividades destrutivas para o ambiente. Olha o que a mineração tem feito em Minas Gerais.
no Pará, em todos os lugares. Olha o que o agronegócio de exportação tem feito aí com as queimadas, com a destruição. Então, gente, nós temos que enxergar onde é que está o problema e nos organizar, nos mobilizar para mudar isso. Não é? Com essa carga tributária pesada sobre o consumo e com esse juro extorsivo, não há indústria que aguente mesmo. Não há. É muito grave. O Marco Siqueira, matéria do Estadão, mostra que o Brasil perde 17 fábricas por dia desde 2016. Sim, Marco, o setor da indústria foi o que mais sentiu com a crise fabricada. Por quê? O ponto mais crítico da fabricação da crise foi a elevação dos juros. E as indústrias são o setor que mais depende de crédito. Porque a indústria, para produzir, eu já falei isso aqui em outras lives, ela depende de instalação, ela depende de maquinário, tecnologia, compra de matérias-primas, até que ela produz, distribui e vende. Quem é que vai financiar todo esse processo? A indústria só sobrevive com juro baixo. E um país em que o próprio Banco Central garante remuneração diária para a disponibilidade que o banco tem, que deveria ser emprestada, esse país nunca terá juro baixo. O juro só vai baixar no dia que o Banco Central parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. E por isso que o projeto de lei 3877 de 2020 tem que ser barrado. Além dele ser barrado, nós temos que fazer uma grande campanha para impedir que o Banco Central remunere, continue remunerando a Bolsa Banqueiro. Nós temos que aprontar uma campanha, gente. Por quê? Não tem dinheiro para auxílio emergencial. Acabou em dezembro o auxílio emergencial. Começou agora uma mísera Bolsa Família. Mas, para Bolsa Banqueiro, tem, né? Como assim? E essa Bolsa Banqueiro, o dano dela não se resume ao que se gasta para remunerar os bancos. O dano dela é aí, ó, é fabricar a crise, aprofundar a crise, impedir que o país tenha indústria. É isso. Tá? Então, nós estamos falando da operação mais grave que existe no Brasil. E o resultado é esse que você colocou aqui, Marco. 17 fábricas por dia. É o processo de desindustrialização. Gravíssimo que está acontecendo no Brasil. O Marco Siqueira. Custo Brasil, em primeiro lugar, alta carga tributária sobre o consumo, em segundo lugar, juros altos que dificultam os investimentos produtivos. Exatamente. Tá? E o juro é alto por causa dessa operação que o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. Os outros argumentos, como eu expliquei na live, não se sustentam. Tá? E o Márcio Pereira. Verdade. O Brasil se tornou o paraíso dos banqueiros. Vamos virar esse jogo. Isso. Quem ainda não conhece a campanha, é hora de virar o jogo. Entre lá na nossa página, auditoriacidadã.org.br. A campanha É Hora de Virar o Jogo está em destaque lá. Tem live sobre a crise, tem vídeo curto sobre a crise fabricada. O vídeo 12 da campanha é sobre a crise fabricada. O vídeo 14 explica um pouco mais sobre essa política monetária do Banco Central. Tá? Vocês podem acessar todo o material da campanha lá. O Leandro Machado. Sem o enxugamento da liquidez dos bancos,
aumentaria o poder de consumo e traria aumento contínuo de preços. Lei da oferta e procura. Ô, Leandro, se fosse assim, a inflação estaria bombando no resto do mundo. Isso aqui não é uma equação direta. Se fosse, a inflação estaria explodindo no mundo inteiro que pratica juro baixo. Você está equivocado, tá? Esse enxugamento de liquidez que o Banco Central está fazendo aqui está provocando uma escassez de moeda brutal. E escassez de moeda na economia é a mesma coisa que tirar o sangue de um corpo vivo. O que acontece se você tirar o sangue de um corpo vivo? Você mata esse corpo rapidamente. É o que aconteceu a partir de 2014 aqui no Brasil. Por isso é que nós publicamos um artigo em janeiro de 2016. O Banco Central está suicidando o Brasil. Vocês podem entrar na página auditoriaestadã.org.br, na busca, clicar lá, suicidando, vocês vão pegar esse artigo. Publicado em janeiro de 2016. Porque é isso, é sangrar a economia. Agora, ô Leandro Machado, sabe o que eu acho engraçado? Talvez você seja do grupo de pessoas que defende que o Banco Central emita moeda. Porque muita gente que apoia esse enxugamento de moeda com a Bolsa Banqueiro, com as operações compromissadas, também, em geral, tem apoiado aquela teoria de que o Banco Central deveria irrigar a economia de moeda, encher a economia de moeda. E aí? Olha que contradição. Vai encher a economia de moeda? O Banco Central vai emitir moeda. Tá bom. Você deve conhecer o artigo 64 da Constituição. A moeda que o Banco Central emite tem que ser emprestada através dos bancos. E aí? O que o Banco Central faz com a moeda que está nos bancos? Vai lá e enxuga, né? Quando ele enxuga, é a Bolsa Banqueiro. Se emitir moeda, vai aumentar ainda mais a Bolsa Banqueiro. Eu não sou contra emitir moeda, não, viu? A questão é, nesse momento, nós não estamos precisando de emitir moeda. Por quê? Tem 1,5 trilhão de liquidez nos bancos disponível para empréstimos. E enquanto o Banco Central não modificar a política monetária dele, a moeda que foi emitida só vai servir para aumentar a Bolsa Banqueiro. Foi o que aconteceu esse ano. Você deve ter acompanhado. Em março, quando o Banco Central aprovou, dia 23 de março, um pacote de liquidez de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. O que aconteceu? A operação compromissada disparou, chegou em 1 trilhão e 700 bilhões. E o dinheiro não chegou nas empresas. As empresas quebraram. Não é? Então, eu recomendo, Leandro, que você acesse esses materiais que nós temos aí sobre o PL 3877, para você ver que a coisa não é tão automática igual você coloca, não, tá? O Valdomiro Barbosa, qual seria a primeira medida para mudar toda essa realidade de juros altos na economia brasileira? A primeira medida, Valdomiro Barbosa, é proibir o Banco Central de remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que você acha que aconteceria? Os bancos iriam querer ficar com o dinheiro parado na gaveta sem render nada? Claro que não. O que os bancos iriam fazer? Iriam correr atrás para emprestar. Por que hoje o dinheiro sobra?
porque eles pedem juros extorsivos. É um verdadeiro roubo, é usura. Eu recomendo a vocês assistir, está na página da Auditoria Cidadã, uma palestra brilhante que o professor Ladislau Dalbor fez sobre os juros altos no Brasil. Ele fez um comparativo internacional, interessantíssima palestra dele. Então, se o Banco Central parar de remunerar, os bancos ficarão com essa bolada, atualmente está em torno de 1,5 trilhão, os bancos vão ficar com essa bolada parada no caixa. Eles vão baixar o juro para emprestar para as empresas. As empresas vão parar de quebrar, vão gerar emprego. As famílias terão acesso a crédito. Vão poder sair do sufoco, vão parar de ser roubadas. Porque eu fico preocupada com aquelas pessoas que se distraem, acabam entrando naquele refinanciamento do cartão de crédito. Gente, a Selic está em 2%. O juro do cartão de crédito é 250%. 250%. Quem entra ali naquela ciranda dificilmente vai conseguir sair. Tá? Então, a primeira medida, Valdomiro Barbosa, é impedir que o Banco Central continue remunerando a sobra de caixa dos bancos. Porque ele está remunerando de forma ilegal, não tem previsão legal para isso. A previsão legal está nesse projeto 3877 de 2020, que querem aprovar para legalizar essa remuneração nociva, bolsa banqueiro, e ainda por cima deixá-la sem limite. A Márcia Vieira está agradecendo aqui, que gostou da live na segunda-feira. É isso, gente, eu peço a opinião de vocês. Essa é a primeira que a gente faz na segunda-feira, atendendo a vários pedidos. Eu peço a vocês que se manifestem aí, se gostaram da live na segunda, ou se preferem que a gente volte para a sexta, tá? Obrigada aí pelo feedback, ô Márcia. O José Pedro Meira. O juro exponencial acima de 1% ao ano é extorsivo. Os norte-americanos, passaram por uma bolha imobiliária com juros de 1% ao ano. Pois é, José Pedro. E aqui no Brasil, no cheque especial é 120 agora, que a Selic está 2. Quando a Selic estava 14,25, era muito mais e o cartão de crédito passou de 400% naquela época, né? A Lujan Miranda, querida Lujan, do nosso núcleo lá no Espírito Santo, o Banco Central faz o que interessa aos banqueiros. Os interesses e aos governos. Os interesses são os mesmos, está tudo dominado. Fora banqueiros. Pois é, Lujan, por isso que a gente tem que virar o jogo, né? Não dá para o país ser administrado dessa forma, nesse retrocesso, desindustrialização, nós estamos andando para trás, não pode, não é? Nós temos que alavancar o nosso desenvolvimento socioeconômico. Nós temos que ter mais e mais indústrias. Tem que ter trabalho para todo mundo tem o direito de ter um sustento digno, não é? E para isso, o país tem que empreender da forma correta. Não pode ficar empreendendo, principalmente aí na mineração, que é em grande parte automatizada e destrutiva para a natureza, assim como o agrobusiness, automatizado em grande parte, em grande medida, não é? Então, está muito errado. Tem que modificar esse modelo para um modelo econômico que nós precisamos construir. Esse modelo tem que ser discutido amplamente com toda a sociedade, envolvendo as pessoas de cada área, que conhecem a fundo cada setor para procurar programar da melhor maneira possível
E nós temos que ir fazendo isso e implementando. Quando assustarem, já está aí o outro modelo. Tá? Nós precisamos virar o jogo, é isso. É construir a partir da base da sociedade organizada o que precisa ser feito. Não é? E nós temos muita gente boa que ama esse país, tá? E que não está aí interessada em corrupção e cargo de forma alguma. Tá? Nós temos que juntar essas pessoas e construir esse outro modelo. É isso que a gente quer fazer na campanha É Hora de Virar o Jogo. Professor Ramiro Chimures, boa noite, professor Ramiro, que honra tê-lo aqui. Professor Ramiro Chimures é o presidente da Rede Internacional de Cátedras, e que completou 5 anos. Ano passado, fizemos o Congresso Internacional juntos. Quem não pôde acompanhar o Congresso Internacional, todos os vídeos, todas as palestras estão disponíveis no site da Auditoria Cidadã. Professor Ramiro diz: parabéns, Maria Lúcia e toda a Auditoria Cidadã da Dívida, sempre aportando luz neste manejo criminoso do dinheiro do povo. Gratidão, professor Ramiro. E você também, né? Nos inspira muito. Gratidão. O Elston fala que a Auditoria Cidadã merece um programa na TV aberta. Muito grata, Elston. Vamos que vamos, né? Vamos fazendo aqui, vai convidando as pessoas, todo mundo que está aí, compartilhe esse vídeo, ajude para que nós tenhamos cada vez mais seguidores. Quem ainda não curtiu aí, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que recebam os avisos nos próximos programas que faremos, viu? O Marcos Siqueira: precisamos fazer uma investigação da dívida pública. Até hoje, o Tesouro Nacional e o Banco Central não prestam informações adequadas, falta transparência. Exatamente, Marcos Siqueira, por isso que nós lutamos pela auditoria. Não é? A auditoria é isso, é essa investigação que você propõe. O Andrew, do Núcleo Porto Alegre, pergunta: por que o governo federal não intervém nessa ação lesiva do Banco Central? Pois é, né, o Andrew? O governo federal não só não intervém, como banca essa operação, porque o dinheiro sai do Tesouro Nacional. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos é paga pelo Banco Central, mas o dinheiro sai do Tesouro. Eu recomendo que você e todos que estão aqui nos acompanhando, que eu agradeço, acessem um artigo que está na página da Auditoria Cidadã. O Tesouro gastou quase 3 trilhões para financiar a política monetária do Banco Central. Tesouro gastou quase 3 trilhões em 10 anos. Quase 3 trilhões, minha gente. É aí que está o rombo, é aí que está o custo do Brasil, tá? Outras pessoas aqui, a Gláucia Jucá, que adorou a live da segunda, o José Azevedo Silva também, na segunda é melhor. Que bom, gente. O Andrei Silva: já existe um teto de gastos, poderia ser criado um teto para os juros. Por exemplo, pagamento anual limitado a X% do PIB. Olha, o teto de gastos, o Andrei, é o contrário. Ele estabeleceu teto para os gastos sociais, né? Investimentos em saúde, educação, em todos os direitos sociais, o teto em todos os investimentos da estrutura do Estado. Por que ele estabeleceu esse teto? Para que sobre mais para pagar a dívida. Não tem limite para a dívida, não tem teto. Se você reparar bem, todos os gastos financeiros são ilimitados. Não tem limite para o gasto com a dívida, não tem limite para o prejuízo da política monetária do Banco Central.
quando fabricou a crise, em 2016, você sabe quanto de prejuízo que o Banco Central passou para o Tesouro? 250 bilhões de reais em um ano. Você viu isso em algum jornal? Nunca. 250 bilhões. Isso detona, gente, qualquer economia. E o Banco Central quer ficar independente. O projeto já passou no Senado também. O Banco Central quer ficar independente. Para quê? Para sacramentar essa política monetária suicida. Então, nossa luta tem que ser para impedir a continuidade da remuneração da sobra de caixa dos bancos, mandar parar de remunerar, impedir a aprovação do projeto de lei 3877, impedir essa independência do Banco Central, que aí vai ser privado, aí é que vai ficar de vez na mão do mercado, e encaminhar uma reforma tributária justa, uma reforma tributária nos moldes da reforma tributária que queremos, não é? Que é possível de ser feita. O Valdomiro Barbosa, quero ser voluntário da Auditoria Cidadã. Ah, bem-vindo, Valdomiro, e todos que nos ouvem aqui. Façam contato com a gente, nós temos núcleos da Auditoria Cidadã nos estados. Envie um e-mail através do nosso site, lá no nosso site, auditoriacidadã.org.br. Lá no contato, você pode enviar um e-mail que a gente te orienta, tá? O Aurélio Laborda, que tal estatizar os bancos? É importante. Mas, além de estatizar os bancos, nós temos que exigir mudança na política monetária do Banco Central. Porque hoje, até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão submetidos a essa política monetária suicida. Que o Banco Central, que é subordinado ao BIS, que está lá na Suíça, né? Privado, instituição privada, determina e o Banco Central aqui ajoelha e obedece. Então, estatizar os bancos é importante. Foi o que a Islândia fez. Estatizou os bancos. Mas estatizou com controle da política monetária. Tá? O Jaires Ferreira. O povo mais pobre sempre roubado através de impostos e através de salário mínimo baixo. Sim. Quanto mais pobre, mais roubado, o Jaires. Por quê? A pessoa pobre, ela destina tudo que ela recebe para o consumo. Ela nem consegue guardar nada, porque o que ela recebe é tão pouco que ela, para sobreviver, ela tem que destinar tudo aquilo para o consumo, né? De alimento, vestuário, às vezes paga até aluguel,